Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão, fator crítico para o seu sucesso. Fator crítico para o seu sucesso. Esse é um termo comumente usado no ambiente, no mundo dos negócios. E quando se fala justamente desse fator que é crítico para o sucesso de um negócio, é justamente algo que está relacionado aos processos que devem ser considerados, gerenciados de uma maneira eficaz, que leva um negócio a um bom resultado, que leva um projeto ao êxito, que leva uma tarefa ao sucesso. Ou seja, algo que deve ser bem feito, cumprir o seu propósito. Então é necessário considerar quais são os fatores chaves para o sucesso deste negócio. Estão aqui comigo? Amém? E é sobre isso que eu quero, à luz da palavra de Deus, compartilhar com vocês aqui nessa noite. Porque no que se refere, olhem para mim, no que se refere à nossa vida cristã, no que se refere à nossa vida como filhos de Deus, no que se refere ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, à nossa capacidade de frutificarmos em todas as coisas que estamos chamados pelo Senhor, ou seja, a nossa expressão de vitória, existe um fator, amém, que deve ser considerado como crítico para que sejamos de fato bem-sucedidos na nossa condição de filhos de Deus, na nossa condição de cristãos, de discípulos de Cristo Jesus. E eu quero falar sobre isso nessa noite. E esse fator que é crítico para o teu sucesso como filho de Deus é você desenvolver ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ouvidos para Deus, ouvidos para ouvir a voz de Deus. E quando eu falo de desenvolver ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu me refiro à habilidade que você tem de discernir quando Deus está falando com você, quando é o Senhor que está falando com você, e exatamente aquilo que Ele está dizendo a você. Isso é um fator crítico para que você possa ser bem-sucedido no teu chamado, na tua vida cristã, na tua vida com Deus. Amém? Fala assim comigo: ouvidos para ouvir a Deus, ouvidos para ouvir a sua voz, ouvidos para ouvir a sua palavra, ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está comunicando, aquilo que o Espírito Santo está dizendo, amém? E nós poderíamos legitimar essa expressão que se torna de fato um fator crítico para o nosso sucesso na nossa vida espiritual, baseados naquilo que o Senhor Jesus fala em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, mais precisamente, quando Ele está respondendo ao diabo na sua tentação. Mateus capítulo 4, versículo 4, é um texto bastante conhecido, e esse texto vai legitimar exatamente aquilo que eu estou falando, que esse é o fator crítico para o nosso sucesso na nossa vida espiritual, que é ter ouvidos, desenvolver ouvidos para ouvir a voz de Deus. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma vez mais, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Segundo Jesus, aqui nessa palavra, nós podemos observar, amados, que a verdadeira, por favor, ouça-me, a verdadeira vida está exatamente ligada à sua capacidade de ouvir as palavras que saem da boca de Deus. Vou dizer isso de novo, e atente com todo o teu coração. A tua vida verdadeira está ligada a cada palavra que procede da boca de Deus. É isso que Jesus está falando. E Ele nos dá aqui uma metáfora, uma analogia muito importante, quando Ele declara que nem só de pão viverá o homem. E nós sabemos que o pão nas Escrituras é símbolo, é figura de todo recurso que o homem precisa, de toda provisão natural que o homem precisa para viver. Amém? Pão aqui significa
todo recurso, toda provisão que o ser humano precisa para viver a sua vida física, para viver a sua vida natural. Estão aqui comigo? E o que o Senhor está nos revelando nesta palavra, de acordo com esse texto, que Jesus está dizendo, é que um homem pode ter todos os recursos que são necessários para a sua vida, que um homem, uma pessoa, pode ter todas as provisões naturais e físicas necessárias para a sua vida, olhem para mim, e mesmo assim estar morrendo, mesmo assim estar morto. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que você pode ter a casa mais luxuosa, no condomínio mais luxuoso, você pode ter o melhor carro do ano, você pode ter todo o dinheiro que você precisa para ir aonde você quiser nessa terra, comer o que quiser, vestir o que você quiser e conquistar o que você quiser conquistar. Mas se você não estiver ouvindo as palavras que procedem da boca de Deus, você não verdadeiramente estará vivo. Uau! É possível ter todos os recursos naturais e mesmo assim não ter verdadeira vida. Então, o que o Senhor está nos falando aqui é que a nossa vida espiritual está justamente ligada a cada palavra que procede, porque Jesus fala, toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? A vida está ligada justamente à palavra que procede, à palavra que sai da boca de Deus. E é por isso que eu preciso ter ouvidos para ouvir cada palavra que sai da boca de Deus. Porque se eu não tiver ouvidos para ouvir a palavra que sai da boca de Deus, então eu não terei acesso, essa vida não se manifestará. Fala-se comigo, ter ouvidos para ouvir a Deus. Amém? Em outras palavras, se você não estiver ouvindo o que Deus está falando com você, você não crescerá. Se você não estiver ouvindo o que Deus está falando com você, você não vai avançar. Se você não estiver ouvindo o que Deus está falando com você, você não vai frutificar na sua vida. Não existe atalhos aí, amém? Não existe atalhos. À medida que eu ouço, que eu atento para a palavra que procede da boca de Deus, em relação à minha vida, é aí que verdadeiramente eu vou manifestar a plenitude do Senhor. Então diga assim comigo, eu dependo. Não é do pão. O que eu dependo é da palavra que procede da boca de Deus. Senhor, dai-nos ouvidos para ouvir. Essa deve ser a nossa oração nesses dias. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque eu creio que o Espírito Santo vai ativar a nossa escuta espiritual, a nossa audição espiritual a níveis mais profundos, para que possamos manifestar a glória de Deus das nossas vidas. Quantos estão aqui comigo, digam amém. Então a minha vida e a sua vida depende das palavras que procedem da boca de Deus. Quando o Senhor Jesus utiliza a palavra proceder, nós vamos ver que na raiz essa palavra significa o que está procedendo agora da boca de Deus. Em outras palavras, aquilo que o Senhor está dizendo agora. E é claro, meus amados, que eu não estou falando da escuta natural. Eu não estou falando de termos ouvidos naturais. Nós precisamos aprender a usar os nossos ouvidos espirituais. Você não pode ouvir a voz de Deus verdadeiramente com os teus ouvidos naturais. Amém? Você só pode ouvir a voz de Deus claramente com os teus ouvidos espirituais, com o teu ouvido interior. Uma escuta espiritual, é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu vou te dar aqui nessa noite, nessa palavra, se o Senhor nos permitir, 8 razões pelas quais ouvir a Deus é o fator chave, amém? É o fator crítico
para que possamos ser bem-sucedidos na nossa vida.